falando da autonomia. Vamos falar da autonomia da Defensoria Pública agora, pessoal. Importantíssimo. Assunto, se eu estivesse falando de Ministério Público, é o assunto, um dos assuntos, né, que fossem aí mais importantes de todo o curso. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui a Constituição que fala, olha, as defensorias estaduais são asseguradas o quê? Nós temos autonomia funcional, administrativa e iniciativa da sua proposta orçamentária. Perfeito? Já a Lei Complementar 80 fala o seguinte, ela tem também aqui a funcional, a administrativa e iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária. Perfeito? Estão no mesmo sentido. Ambas complementam com o seguinte, olha só. Dentro dos limites estabelecidos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Também é a mesma coisa aqui. Veja, muito embora não esteja expressamente a Defensoria Pública, tá? Ela tem essas três autonomias. Ela tem aqui a funcional e a administrativa de forma expressa no texto, e a financeira, ora, se ela vai elaborar o seu orçamento, tá? Ela tem autonomia financeira. Perfeito? É a mesma coisa que acontece com o Ministério Público. Até muito embora, se a gente pegar alguns julgados, aí o próprio STF vai falar, né, sobre a autonomia financeira aqui da Defensoria Pública. Para provas, você vai marcar que a Defensoria Pública tem autonomia funcional, administrativa e financeira, sem sombra de dúvida. Se uma questão falar que a Defensoria tem autonomia administrativa, funcional e iniciativa de elaborar o seu orçamento. Tá certinho também, porque ela cobra o texto de lei. Tá? Vamos destrinchar essas autonomias aqui, vamos lá. A autonomia funcional significa que, ó, na atividade fim da Defensoria Pública, que é assistência judicial aos necessitados, né? Ela está livre, ela está isenta de qualquer influência externa, tá? Qualquer influência externa, e assim pode agir contra quem quer que seja. A gente falou, né? Ó, não é subordinada ao judiciário, nem ao executivo, nem ao legislativo. Isso dá a possibilidade dela ingressar contra quem quer que seja. Ora, ótimo. Então isso é uma expressão da sua autonomia funcional. Bacana? É importante você ter isso em mente. Uma coisa que é interessante que você não confunda é com a independência funcional, tá? Com a autonomia funcional. A independência é relativo aos membros. É um princípio, né? Eles podem desenvolver a tese jurídica que melhor lhe convém. O que isso quer dizer? Que ele vai agir de acordo com a sua livre consciência, com o seu conhecimento no direito pátrio. Ah, mas o defensor público quer que faça assim. O defensor público, ele é o chefe da instituição, defensor público geral, tá? Mas ele não manda nos defensores públicos. Manda, digamos, na parte administrativa. Na parte funcional, os membros são independentes. Tá? Eles têm essa liberdade, essa independência funcional para atuar. Perfeito? Temos a questão da autonomia administrativa, que é o poder aqui de se autogovernar. Nisso, o que ela pode fazer? Pode abrir concurso, pode organizar os seus serviços, praticar atos próprios de gestão, compor os seus órgãos de administração, elaborar suas folhas de pagamento, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, exercer outras competências aí de sua autonomia. Legal? Então ela não precisa, por exemplo, pedir autorização para uma secretaria de Estado, né? Precisa chegar lá e falar, agora a gente vai, tem que pedir autorização para a Secretaria de Finanças do Estado. Né? Isso não acontece, gente. Não acontece.
tá? Não pode acontecer, inclusive, porque ela estaria ali ferindo, né, a autonomia que a instituição tem. Né? É bom ressaltar que esses atos possuem autoexecutoriedade. Então, baixou ali uma nomeação de um concurso público. Precisa o governador confirmar? Claro que não precisa. Tá? Já vai direto, já é plenamente executável esse ato. Tá? Algumas coisas, algumas pegadinhas que tem em prova. Né? O que a Defensoria Pública pode fazer? Deixa eu deixar o texto aqui. Ela pode abrir concurso e prover, né? Ato de provimento. Então, vamos pegar como exemplo a nomeação. Ela pode nomear, tá? Pode nomear, mas ela não pode, por exemplo, criar cargos. Não pode criar cargos, gente. Para criar a criação e extinção de cargo é mediante o quê? Mediante lei. Se é necessária a criação de cargos, deve ser proposto ao Poder Legislativo e a Assembleia Legislativa, portanto, né, no caso dos estados, que vai votar e deliberar sobre esta proposta. Aprovando, tá ok, né? Aí estão criados os cargos. Perfeito? Então toma cuidado com os verbos aqui, com prover, quanto aí a criar cargos, tá bom? São coisas distintas, bem distintas, por sinal. Outras coisas, né? Então a gente tem autonomia administrativa, que uma das coisas que ela se resume aqui é organizar os seus serviços auxiliares, né? Praticar atos próprios de gestão, enfim. Só que, por exemplo, olha só, a Defensoria Pública tem quem é o chefe? É o Defensor Público Geral. Mas olha só quem é que nomeia. O governador do estado. Tá? É o governador do estado. Isso não quer dizer que o Defensor Público geral ele esteja sujeito ali, né, à vontade do governador. Então, é claro que existem, né, algumas ligações, ou, enfim, vamos dizer que é uma utopia e realmente não fica devendo nada para o outro. Tá? Mas, enfim, ele que nomeia. E a autonomia financeira, ela tem dupla faceta, tá? Então, é tanto a capacidade de elaborar a sua proposta, quanto gerir e aplicar esses recursos que lhes são destinados. E olha que legal. Olha esse artigo 97 aqui. A Defensoria Pública no Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a ao chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Legislativo. Gente, para a gente entender como é que funciona isso, né, tem esse gráfico aqui. A Defensoria Pública não é submissa financeiramente ao Estado, né, ao Executivo, é bom ficar bastante claro. Essa proposta ela deve ser encaminhada ao governador do Estado porque cabe ao Executivo a iniciativa das propostas orçamentárias no Estado, é o que está na Constituição ou na lei, agora não vou lembrar, mas tem algum lugar aqui dizendo isso. Então, todos os órgãos públicos, inclusive o Ministério Público da União, o Ministério Público, elaboram a sua proposta e encaminham para o chefe do Executivo e ele vai consolidar e vai encaminhar a proposta para os demais poderes. Na prática, é mais ou menos assim. Vamos traçar aqui um paralelo. A gente tem, o que ele fala? Ele fala da LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, vamos supor que nós estamos aqui em 2021. Então, mais ou menos lá em junho, né? Vamos pegar junho, vai ser feita essa proposta de lei, essa lei, dizendo quanto que vamos gastar em 2022. Ou seja, qual que é a proposta de arrecadação, né? Quanto o Estado pretende arrecadar e quanto que se pretende gastar. Daí vai falar o seguinte, o judiciário tem tanto, o legislativo tem tanto, o executivo tem tanto, o Ministério Público tem tanto, e vai pegar aqui, a Defensoria Pública vai ter lá um orçamento de 300 milhões. Vamos supor isso. Perfeito? Isso lá no meio do ano. Vai chegando ao fim do ano, a gente tem que
elaborar a lei orçamentária anual. É dizer o seguinte, como em 2022 a gente vai gastar esses 300 milhões. Então, essa proposta deve estar compatibilizada com os limites atribuídos na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias. Bom, e aí a Defensoria vai falar, esses 300 milhões vai ser gasto assim, rúbrica, sei lá, subsídio, vencimentos de servidores, aluguéis, terceirizados, café, água, e por aí vai. Perfeito? É isso que faz. Aí é o seguinte, se essa proposta é encaminhada ao executivo, tá? Se estiver tudo de acordo, ok, ele vai consolidar e vai encaminhar para o legislativo. A doutrina mais moderna e jurisprudência também, elas dizem que o executivo não pode cortar unilateralmente a proposta orçamentária da Defensoria Pública. Na verdade, isso é falado para o Ministério Público, né? Tem julgado para o Ministério Público. Mas como a Defensoria Pública tem também autonomia financeira, olha, é uma autonomia dela. Se a proposta está ali dentro dos 300 milhões atribuídos em lei, o governador, o executivo, não pode mexer nessa proposta. Caso queira alterá-la, diminuir, lá no meio do ano a gente achou que ia arrecadar 80 bilhões e, na verdade, agora, com, sei lá, um monte de coisa, vai arrecadar somente 60 bilhões. Então, vai ter que ter uma redução. Mas, nesse caso, cabe ao Executivo somente pleitear perante ao Legislativo a alteração. Vai falar, estava lá 80 bilhões, agora a previsão é só 60 bilhões, então a gente quer reduzir o orçamento dos órgãos públicos aqui. Tá? Então, ele vai pleitear. Perfeito? Agora, se essa proposta era 300 milhões, e ela veio lá dizendo que vai gastar 320 milhões, horas, está em desacordo com a LDO. Aí o executivo vai fazer o quê? Os ajustes que são necessários. Para o quê? Para chegar dentro dos 300. E se essa proposta aqui não for recebida, alguém esquecer de mandar, meu Deus, esqueceram, né? Coisa tão simples. Aí ele vai considerar a proposta, que foi aqui em 2021, e vai atualizá-la para 2022. Somente isso. Tá bom? Ela vai aprovado. Quem vai gerir esses recursos é a própria Defensoria Pública, tá? Ela vai fiscalizar por meio de um sistema de controle interno, é claro. E externamente a gente tem sempre o controle do Legislativo e do Tribunal de Contas. Bacana? Importante você pegar isso aí. Como é que recebe? Vai receber os 300 milhões de uma vez? Não, ela recebe em duodécimos. Então, aprovou 300 milhões, vai dividir por 12, vai dar o equivalente a 25 milhões por mês. E ela vai receber esses valores até o dia 20 de cada mês, tá? Essa fiscalização aí, ela é exercida pelo Legislativo, por sistema de controle interno, como a gente já falou, tá? E outra, durante a execução, não pode haver realização de despesas que extrapolem os limites, tá? Os limites aqui, impostos, 300 milhões. Mas vou precisar de mais 5 milhões. Não. Primeiro você pede, né? Primeiro você pede créditos suplementares ou especiais, e aí sim, concedeu essa verba, aí você assume a despesa, tá? Falamos aqui do governador, né? Tem aqui a ADI 5287 que fala, tá? Que é inconstitucional a redução unilateral pelo executivo do orçamento atribuído aí à Defensoria Pública. Por quê? Porque ela é constitucionalmente autônoma, como eu disse, né? Uma visão mais moderna aí, e amplamente aceita. Então tá tranquilo para você levar para a prova também. Para a gente fechar esse bloco, uma questãozinha aqui. A Defensoria, ao abrir um concurso e prover os cargos de suas carreiras, está agindo em o quê? Em observância do quê? De algum princípio? Não, a gente nem falou de princípio, né, ainda.
Então, vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui. Cadê você? Aqui. Então, não é a princípio, não é a princípio. Tá? Aqui também não é princípio. A sua autonomia funcional e administrativa ou a sua competência legislativa? Não está indo nada para o legislativo. Né? Ele está exercendo uma função ali com base na autonomia administrativa e funcional. Tá? E a questão está aqui com gabarito letra C. Perfeito? Pessoal, eu fico por aqui. Foi um grande prazer. A gente continua na próxima aula. Até lá.